Voltamos à entrevista com o advogado José Carlos Risch Filho, falando sobre o Código de Consumidor e os problemas do consumo e como trabalhar isso. Eu tive uma experiência com cartão de crédito, né? Preciso citar, mas entrei na justiça por uma cobrança indevida, inclusive mostrei, na época tinha assinatura, né? Mandei o material que eles mandaram, a cópia da assinatura completamente diferente, o que me deixou mais ainda indignado, né? Porque nem sequer analisar a minha assinatura, porque não foi uma imitação parecida, foi uma coisa completamente diferente, a pessoa fez um rabisco e foi mandado para mim como prova de que eu havia comprado. E ganhei. 5 anos depois. Meu tio, que era advogado na época, iniciou a ação, ele faleceu e eu recebi depois. Entendi. Então, bom, sobre essa questão, Almir, você trouxe um fato muito interessante. Por quê? O CDC trouxe o que a gente chama de inversão do ônus da prova. O nome ele parece difícil, mas é muito simples. Se você diz que a assinatura não é sua, você não tem que provar em juízo de que a assinatura que foi feita não é sua. Quem tem que provar que a assinatura é sua é a empresa. Ou seja, inverteu o ônus de provar durante o processo. Você não tem que provar que ela é sua, a empresa tem que provar que é sua, né? Então, é um processo que, infelizmente, dependendo do grau recursal que a empresa faz, essa ação pode ser que demore, não é comum esse atraso de 5 anos. Geralmente, em juizado especial, que provavelmente foi a sua causa, não demora mais de 2 anos, mas se a empresa faz uso de todos os recursos e vai até Brasília, infelizmente a gente pode ter essa demora, que é uma ação de uma coisa simples, né? De uma compra específica que você falou que não é sua e nem precisou ser feito laudo, já que a sua assinatura estava grosseiramente falsificada e a empresa perdeu porque ela tem o ônus de provar que aquilo é falso. Isso foi algo muito importante. Mas a demora judicial, dizem que justiça que tarda não é justiça. E aí a gente fica a pensar, quão tarde tem que ser para não ser uma justiça, né? Sim. Nós temos filas, né? Nós temos... infelizmente, eu já tive experiência de ter cliente que morreu e não viu o seu direito preservado. E os herdeiros ficaram com o precatório, com a herança daquela pessoa que em vida ajuizou a ação. Eu tive, inclusive, um plano de saúde que negou um transplante de sangue e durante o processo a pessoa morreu, né? Você consegue eliminar. São experiências que marcam muito a minha vida. Eu tive um cliente que chegou no meu escritório às 8 horas e ao meio-dia eu estava ali no fórum com uma liminar para lhe conseguir um transplante de sangue. Desculpa, uma transfusão. E consegui eliminar e deu uma semana ele morreu, né? E você sente que às vezes você cumpre com o seu papel, só que o direito não acompanha a vida, né? Sim. Infelizmente o processo ele não acompanha a vida e existem alguns direitos da parte processada que ainda são preservados e eu acho que a tutela antecipada, que são as liminares, vieram a adiantar um pouco isso daí, né? Porque o seu caso era um caso que, vamos dizer, você poderia esperar 5 anos sem um prejuízo tão grande. Sim. Mas vamos dizer em planos de saúde, onde você tem uma pessoa que tem que pôr um stent. Se não se colocar um stent, ela vai morrer em alguns meses ou vai ter uma chance de óbito, enfim. E aí você tem as liminares, né? Que vulgarmente a sociedade chama de liminar, né? E o mandado de segurança ficou muito no ouvido das pessoas como algo simples, né? Mas o que são as liminares, né? Sim. Falando para o grande público, são decisões que não ouvem a outra parte. Você tem que fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia no coração, pôr um stent, uma bariátrica, eu tenho muita experiência bariátrica, e você não pode esperar os 5 anos que você esperou. Porque você tem que fazer a cirurgia. Sim, o bem da vida ele tem que ser tão evidente, preservado. né? Exatamente. O direito está tão colocado. E os juízes, Almir, eles têm sido bem corajosos. Inclusive em questão de juizado especial, quanto a plano de saúde,
e a Defensoria Pública do nosso estado tem uma experiência muito boa nisso, porque existe uma área dela que é só de saúde pública. Os juízes eles têm dado decisões corajosas no sentido de conceder direitos à cirurgia, à internação, a procedimentos, né? O ruim é que muitas das vezes o outro lado nem tem como se atender essa demanda. Sim. Nós temos casos aqui no Espírito Santo, no qual o magistrado dá uma decisão para que se interne a pessoa e muitas das vezes não tem vaga, não há leito. E o secretário, nós tivemos experiência aqui no estado de secretário de saúde preso por conta de descumprimento. Não sei se você se lembra disso. Me Que era lembro. exatamente esse o caso, né? Foi dada uma decisão para uma compra de um remédio específico, etc., e num prazo razoável não se cumpriu. Então, os juízes eles têm uma limitação, que é a limitação da decisão. Eles não podem cumprir a decisão deles. Então, eles dão a decisão e o Estado tem que cumprir. É exatamente um meio oblíquo para não se atrasar tanto o processo. Tem processos que podem esperar os 5 anos. Você esperou 5 anos, mas recebeu, ninguém morreu, graças a Deus está todo mundo bem. Mas a pessoa que tem que fazer uma cirurgia no coração não tem os 5 anos. Sim, e aí ele tem o instrumento da liminar. E tem um outro caso que eu vivi que também foi mais rápido, que foi para um juizado de pequenas causas. Compramos uma cama box e ela veio com problema. Deu problema logo de início e imediatamente foi comunicada à loja e pedimos a reparação. Como a loja não fez a reparação logo, nós ingressamos na justiça e fomos chamados, a empresa também foi chamada e imediatamente foi trocado. Foi ressarcido o dinheiro pago. Pago o valor do colchão. No acordo promovido pelo próprio juizado de pequenas causas. Quando você faz um acordo, Almir, ele é muito mais vantajoso pelo aspecto de tempo. Porque provavelmente você tem uma audiência de conciliação em poucos meses. Você ajuiza o processo, a média no Espírito Santo hoje é coisa de 5 meses. Você ajuizou um processo hoje, nós estamos em novembro, se você ajuizar hoje um processo, lá para março você já vai ter uma audiência. Quando se trata de uma empresa de razoável porte, e tendo um jurídico que diga que vai lhe perder o processo, e o autor tem a boa fé de ceder para um acordo, você resolve o problema em poucos meses. O problema é quando você não tem esse acordo. E aí você vai para uma audiência seguinte, que a gente chama de instrução e julgamento, no qual o processo vai ser julgado. E esse julgamento ele decorre de uma decisão que demora e desafia um recurso, que também é demorado. Por isso que a gente fala em conciliação, que é quando todo mundo sai ganhando. Você cede um pouco, a empresa cede um pouco, o dano moral que você tinha lá de 10 mil, você aceita 3, né? A empresa que não queria dar nada paga 2, e se chega a um denominador e faz o acordo. Quando você faz o acordo, o processo ele é bem mais rápido, mais barato, e todo mundo, via de regra, sai feliz, né? E ganha. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco.